Olá, gente! Hoje a nossa aula será sobre tecnologias em saúde. Então, vamos lá. Bom, como a gente já fala diversas vezes, né? O perfil epidemiológico brasileiro possui tanto características de países desenvolvidos, pois apresenta uma grande prevalência de doenças crônicas, quanto países em desenvolvimento, porque a gente também possui uma grande prevalência de doenças infecto-contagiosas. Somado a isso, o nosso país ele possui dimensões continentais, sendo que o crescimento na vertical é maior do que o tamanho na vertical é maior do que o tamanho na horizontal. Isso pode ser uma bobagem, mas não é, porque o fato da gente ser mais comprido, né, do que largo, isso causa uma grande diversidade, tanto a nível de clima, que vai causar uma diversidade na natureza, no comportamento humano, na cultura. E além também, nós somos o 5º país mais populoso do mundo. Então, gente, esses 3 fatores, tanto a diversidade epidemiológica, quanto a diversidade cultural e ainda sermos muito populosos, isso tudo vai trazer uma maior complexidade na gestão da saúde. De modo que é fundamental o auxílio de desenvolvimento de tecnologias em saúde para poder nos ajudar a gerir todo esse processo na saúde. Então, qual que é o primeiro passo para a gente conseguir gerir essa saúde que é tão complexa? É conhecendo a realidade. Não tem outra forma, né? E a gente conhece a realidade, o primeiro passo é produzindo os dados. Então, por isso que o primeiro item do nosso tema, que é tecnologias em saúde, será o sistema de informações em saúde. O sistema de informações em saúde é uma forma da gente produzir dados, e esses dados eles serão capazes de produzir, gerar informações, e essas informações são capazes de subsidiar, de apoiar tomadas de decisão com relação à prevenção, tratamento e vigilância em saúde. Opa, passei aqui. Bom, mas como que a gente produz esses dados? Esses dados, primeiramente, eles precisam de ser coletados. Basicamente, nós temos 2 tipos de coleta. A coleta direta, que a gente produz o dado primário, que é através da entrevista direta com os indivíduos, ou a coleta cujos esses dados eles são obtidos de registros. Seria, no caso, que a gente chama de dado secundário. Qual que é a vantagem de um para outro? Bom, o dado primário, aquele que a gente entrevista o paciente, a gente precisa de estruturar um questionário, né? E esse questionário, normalmente, ele é estruturado com aquele objetivo específico da sua pesquisa. Então, ele é um questionário que possui muito mais detalhes, muito mais dados. Ao passo que quando você busca seus dados por meio de registros, né, nos computadores, até mesmo em papel, você muitas vezes você precisa de um dado que aquele registro não vai te dar. Então, muitas vezes você tem essa limitação. Porém, a vantagem do dado secundário, que obviamente é um dado muito mais fácil de ser coletado, é muito mais barato, e quando você entrevista as pessoas, no caso do IBGE, mobiliza muito mais pessoas, é muito mais difícil, o custo é muito maior. Tanto que a gente está com essa defasagem, os últimos dados do IBGE foram os dados divulgados em 2010, então muitas vezes a gente fica sem poder contar com a base do IBGE, né, porque os dados já são muito antigos. Bom, uma vez coletados, esses dados vão ser processados e vão ser divulgados em grandes bases nacionais. Ok. Então, vamos pegar aqui um exemplo desse processo. Seria o primeiro processo instituído foi a coleta de dados
por meio das declarações de óbito. Então, para vocês terem uma ideia, a declaração de óbito no Brasil ela foi instituída em 1950 e em 1975 ela já estava bem estabilizada, porém os impressos das declarações de óbito eram diferentes dependendo do estado. Então, era um problema quando você queria comparar a saúde de estados, entre os estados, porque muitos deles tinham informações e outros não tinham. Então, era complicada essa comparação, de modo que em 1976 foi instituído, foi padronizada a mesma declaração de óbito por todo o país e também foi implantado o Sistema Nacional de Informações sobre Mortalidade, o SIM. Foi a nossa primeira base de dados que era alimentada por meio das declarações de óbito. E a declaração de óbito, gente, ela é um instrumento muito bom de informações, porque a partir dela a gente pode tirar as taxas de mortalidade geral, como também é específica por taxa de mortalidade por faixa etária, por região, por causa mortes. Então, através da declaração de óbito, a gente possui uma série de informações que a gente já consegue, uma série de dados que a gente já consegue gerar informações para a gente poder tomar ações. Então, assim, só por curiosidade, como que tá e como é que é esse fluxo dessa declaração de óbito para poder alimentar esses bancos, e o banco sim, no caso, né? Primeiro, estabelecimentos de saúde, serviço de verificação de óbito, Instituto de Medicina Legal. São autorizados a emitir a declaração de óbito, que é emitida em 3 vias. Uma via vai para a Secretaria Municipal de Saúde, que vai arquivar e vai alimentar o SIM, Sistema de Informações de Mortalidade. A outra via vai para a família, que leva até o cartório arquiva e arquiva a declaração de óbito e emite a certidão de óbito para a família. E a terceira via fica no próprio estabelecimento, no próprio local que a declaração foi feita. Então, é assim que funciona o fluxo, né, das informações que são alimentadas pelo SIM. Os dados, desculpa. Bom, gente, a declaração de óbito, né, como eu falei, ela é uma ferramenta muito importante, né, para o nosso, até hoje, nosso sistema mais consolidado é o SIM, porém, ele não é perfeito. Um motivo disso seria a cobertura do SIM. Seria a presença de cemitérios clandestinos. Então, essas mortes, esses óbitos não são declarados, não é liberada uma certidão de uma declaração de óbito, então eles não entram no SIM, no banco SIM, na base do SIM, né? Outra situação também seria a questão das subnotificações. Então, essa imagem aqui, ela mostra como que melhorou isso, né? Os dados completos em 2000 e depois em 2010, como que isso melhorou? Então, olha só, né? Essa parte toda aqui do norte, né? De 60% a 70% das declarações possuíam as informações completas. Olha só, em 2000, somente São Paulo possui de 95% a 100% das declarações completas. E depois, 10 anos depois, para todo o sul e o sudeste, as declarações são todas completas. O Nordeste também melhorou muito, o Norte também melhorou bastante, né? Então, cada vez menor as subnotificações da base do SIM. Bom, um outro problema também que a gente encontra com relação ao preenchimento incorreto da declaração de óbito. Então, só para vocês entenderem, eu trouxe um exemplo aqui. O paciente do sexo masculino, 53 anos, com diagnóstico de obesidade mórbida. Então, ele foi submetido a uma cirurgia redutora do estômago, recebeu alta. No 5º dia, ele retornou foi identificada uma fístula, justamente na anastomose do esôfago. Foi realizada uma cirurgia para suturar essa fístula, que evoluiu para uma peritonite, e o paciente faleceu com 10 dias.
Bom, então como que seria preenchida essa declaração? Então, peritonite seria a causa imediata, foi o que levou ao óbito. Porém, essa peritonite, ela foi devido a uma fístula gástrica. Essa fístula gástrica foi devido a uma cirurgia para redução do estômago e a cirurgia ela foi devido a uma obesidade mórbida. Então, qual que é a causa básica do óbito? A obesidade mórbida. Então, é assim que se preenche uma declaração de óbito. E a hipercolesterolemia, que ela vem como um fator de risco, como um agravante, mas ela não está diretamente ligada ao processo até o óbito. Bom, e também um outro exemplo, né? O paciente, o que levou ao óbito seria uma hematemese, ou seja, ele estava vomitando sangue. Essa hematemese ela foi devida a varizes esofagianas, né? Uma hemorragia no esôfago, que foi devido a uma hipertensão portal, que foi devido a uma cirrose alcoólica no fígado. Então, qual que é a causa básica do óbito? A cirrose alcoólica no fígado. Então, a desnutrição grave, ela foi um agravante para todo esse processo, mas ela não está ligada diretamente, é um fator de risco. Então, tudo isso aqui tem que ser colocado na certidão de óbito e todas essas informações aqui vão ser aproveitadas nos dados do SIM, né? Bom, outros sistemas que a gente tem, outras bases que a gente tem também, que a gente pode utilizar para gerar as nossas informações. Bom, então, falei do SIM, né, que é o Sistema de Informação e Mortalidade. Tem o SINASC também, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos. Com ele a gente consegue construir muitas informações com relação à saúde da gestante, da criança pré-natal. Sistema de informações ambulatoriais, que é muito utilizado para tomar de decisões com relação aos gastos em saúde, com relação ao total de atendimento à população. SIAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, seria um controle dos cadastros das famílias, né, por posto de saúde, as condições de moradia dessa família, saneamento, ele é muito bom para isso. O SISCAM, que é a informação de câncer, Sistema de Informação de Câncer da Mulher, ele controla a ocorrência de cânceres na mulher, assim como os tratamentos, exames diagnósticos, eles controlam. Nós temos também o Programa Nacional de Imunização, controle de imunização dos insumos, SINAM, Sistema Nacional de Agravos e Notificações, ele controla a ocorrência das doenças de notificação compulsória. Vale a pena a gente falar um pouco mais sobre o SINAM, porque é através do SINAM que nós conseguimos fazer a vigilância epidemiológica das doenças de notificação compulsória. E o SINAM é importante porque cabe, assim que o SINAM ele tem um processo que é o seguinte, assim que o médico que faz um diagnóstico de uma doença que é de notificação compulsória, cabe ao profissional de saúde, eu falo profissional de saúde, porque essa responsabilidade não é só do médico, pode ser também do enfermeiro e do farmacêutico, todos os profissionais que passam por esse processo, que é o preenchimento da FIM, que é a ficha individual de notificação. Essa ficha ela tem que ser preenchida no caso de um diagnóstico de uma doença de notificação compulsória e algumas doenças, no caso até de uma suspeita de diagnóstico. Essa FIM ela tem que ser preenchida e ela é encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde. E semanalmente que a secretaria ela vai abastecendo o banco de dados dela. E quinzenalmente a Secretaria Municipal de Saúde tem a responsabilidade de passar essas informações para a Secretaria Estadual de Saúde. E a coisa é tão importante que se a Secretaria Municipal de Saúde ficar sem passar essas informações por 2 meses consecutivos, ela para de receber o piso assistência básica. Então, se não cumpriu, ela corta o dinheirinho dela para assistência básica. Então, esse SINAM ele é muito bem controlado.
Bom, a gente tem um sistema de informações hospitalares, que é conhecer, que vai ajudar nas informações do atendimento e do pagamento aos serviços prestados aos hospitais. Tem o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Todo estabelecimento de saúde tem que ter um número de CNES. A gente vai controlar e vai conhecer a infraestrutura, né, da rede assistencial. E também o IBGE, que não é diretamente ligado ao Ministério da Saúde, porém as informações do IBGE são fundamentais para a gente poder gerar os nossos dados, né? Mas o problema é que, como eu falei, o IBGE ele está, o último foi dado só em 2010, então está precisando de dar uma atualizada aí. Gente, esqueci de falar uma coisa. Todas essas bases aqui, né, eu falei alguns erros, alguns problemas, algumas limitações do SIM, né, que é as mortes que não são declaradas, as subnotificações, a questão do preenchimento correto da declaração de óbito, para mostrar que essas bases, elas não são perfeitas, elas não são 100%. Então, toda vez que a gente for buscar dados nessas bases, a gente tem que ter a consciência que elas também possuem limitações. Ok? Então, vamos lá. Bom, gente, então, a agregação de todos esses, a gente vai ter o que a gente chama de uma grande base chamada de DataSUS. Então, o DataSUS, ele é o resultado da soma. Aqui eu peguei só as principais, mas tem várias outras menores, né? O DataSUS aqui eu fiz um funil, né? Que é a soma dessas bases e outras menores. O DataSUS, ele agrega todos esses dados, essas bases, reúne tudo numa grande base que a gente pode trabalhar. Na realidade, essas bases, elas também estão disponíveis. A gente pode baixar, quando quiser, pode trabalhar. Porém, exigem maiores conhecimentos em programação, conhecimentos em grandes bases. Muitas vezes a gente não tem. O DataSUS, essas bases já estão mais fáceis de trabalhar, porque você pode fazer download em Excel, em TXT, então é mais fácil para trabalhar. Porém, muitas vezes, né, a informação que você precisa, às vezes, de uma coisa tão específica, que muitas vezes as opções de DataSUS podem não te dar. Então, aí nesse caso, você tem que recorrer ao SIM, ao SINAM, né, alguma base mais específica. Mas aqui, para nós, a nível de graduação, o DataSUS atende perfeitamente o que a gente precisa. Bom, então se você, vamos conhecer agora o site do DataSUS. Se você entrar nesse endereço, datasus.gov.br, você vai cair nessa página. Essa página, às vezes, pode mudar a carinha dela, mas é isso aqui, Ministério da Saúde e DataSUS. Então, se a gente descer na de rolagem, essa página, a gente vai ver dois ícones, o Tabnet e o TabWin. O TabWin, se a gente clicar aqui, a gente acessa as bases, né? As bases originais, o SIM, o SINAM, o SINASP. Mas aí você tem, eles, né, você faz download em outros formatos. E aqui que eu falei mais é gente mais a nível de entende mais de programação. Se você clica no Tabnet, nós já vamos cair no data, assim, nas bases que a gente, de uma forma mais amigável da gente trabalhar. Então, quando você clica no Tabnet, você cai nessa tela. O Tabnet, os dados são divididos, né, indicadores de saúde e captação, assistência de saúde, epidemiologia e morbidade. Tem essa divisória aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, estatísticas vitais. Vamos lá. Então, se você clica em estatísticas vitais, você vai ter vários tipos, né, de estatísticas vitais. Vamos escolher, por exemplo, mortalidade desde 96 pela CID-10, né, que é uma classificação de doenças mais atualizada. Então, se você clica aí, você já cai nessa tela.
Então, aqui você pode escolher o que você quer, mortalidade geral, mortalidade por causas evitáveis, infantil, óbitos fetais. Então, por exemplo, vamos pegar aqui mortalidade geral e você seleciona a abrangência aqui. Ou você pega o Brasil todo, ou você pega o estado, algum estado específico, né? Então, vamos lá. Então, eu selecionei, por exemplo, o estado de Minas Gerais, que é Minas Gerais, mortalidade geral. Então, vai cair nessa tela aqui. Então, é para a gente gerar uma tabela. A tabela é formada, obviamente, de linhas e colunas. Então, na linha, eu vou escolher isso aqui, por exemplo, né? Eu vou pegar a macro-região. Então, nas minhas linhas, cada linha vai ser uma macro-região de Minas Gerais. E na minha coluna, eu vou querer o mês de óbito, por exemplo, né? E vou escolher o ano de 2020. Então, se eu clico aqui, na próxima página, embaixo, né? Se a gente for rolar essa página, a gente cai nesse ícone aqui, mostra. Então, você clica nele, nesse ícone, que ele vai gerar a tabela para você. Então, seria essa aqui, por exemplo, né? Então, olha só, cada linha tem um total. Ele dividiu por macro-região de Minas Gerais. E as colunas foram divididas pelo mês. Então, cada mês aqui, ele me dá o total de mortes por região. O total de mortes de Minas Gerais, de óbitos, em 2020. Tá? Os dados de 2021 ainda não estão consolidados. Se eu clico aqui, eu consigo baixar essa tabela em Excel, em CSV. E aí você consegue gerar, porque eu estou tentando, que eu cliquei aqui gerar amostra de gráficos, não funcionou, então eu baixo em CSV, consigo gerar gráficos, consigo trabalhar melhor, a tabela não fica tão engessada igual está aqui, né? Bom, gente, então, uma vez que a gente consegue, né, extrair esses dados, olha só, a gente também tem um exemplo legal, que é a sala de situação. O que é isso? São os estados, eles pegam esses bancos, né, nesses dados, e eles produzem essas tabelas, igual a gente fez aqui. Só que essa sala da situação, ela mostra meio que um relatório para a gente, eles meio que consolidam. Mais uma vez, muitas vezes eu preciso de uma informação específica, que se eu for na sala da situação, não vai ter. Ah, eu vou ter que então no DataSUS, mas então, então eu vou ter que ir lá no SIM. Então, dependendo da informação, do dado que você precisa para obter essa informação, é muito específico, você tem que recorrer à base primária, que é o SIM. Ou então, de repente, você vai na sala de situação para depois ir num DataSUS, quem sabe ali, né? A sala de situação mesmo, você já resolve a sua informação, porque aí que está mais palatável, né? Mais fácil de enxergar, quando já está um relatório formado. Então, olha só. Então, essa sala de situação serve para quê? Para a gente, aquilo que eu falei mesmo, as informações elas vão ser utilizadas para avaliar os problemas, tomar decisões, para divulgar informações mesmo a respeito do seu estado, para criar grupos profissionais, planejamento e para realizar estudo descritivo, que eu acho que é o nosso objetivo aqui, né? Então, se você entra nesse site, você vai cair nessa tela aqui, ó. Nessa tela, sala de situação, aí explica o que é e tal, para que serve, explica direitinho aqui. E no finalzinho aqui, nesse último item, você clica, porque aqui está atualizado até dezembro de 2020. Então, são os dados mais atualizados, você clica aqui, aí você vai cair nessa tela aqui. Então, essa tela é uma tabela de Excel, né, bem elaboradinha, né, que você seleciona o estado que você quer. Ah, tá. E no caso aqui, aquele site que eu mandei para vocês, né, da sala de situação, é de Minas Gerais. Então, você seleciona o município que você quer. Essa sala de situação é feita por estado, tá? Seleciona o município. E aqui você vai ter o que você quer. Você quer perfil epidemiológico, atenção primária, atenção média, tem as abas aqui, né? Você clica o que você quer, tá bom? Que aí você vai ter já de uma forma de relatório as informações ou com relação ao socioeconômico ou epidemiológico, né? Enfim, gente, então esse tema termina aqui. Agora, o próximo passo é realizar uma atividade que vai ser com relação ao DataSUS. Vocês vão entrar no DataSUS, vão aprender como manipular alguns dados, né?
E depois a gente vai fazer a segunda atividade, que é a sala da situação epidemiológica. Então, até mais, um abraço para vocês.